Olá, aqui é a Vera da Casa Alquimia e no nosso último artigo no blog da Casa Alquimia nós falamos justamente sobre projeto de móveis de cozinha. Então, nós estamos aqui nesta cozinha para exemplificar tudo o que a gente falou lá como exemplo para um bom projeto de móvel. Como nós falamos no artigo do blog, a cozinha ela é determinada por setores. Nós temos os setores de higienização, preparação dos alimentos, guarda destes alimentos, dos utensílios domésticos, e uma cozinha funcional, ela tem que estar preparada para atender todas essas necessidades. Para fazer um bom projeto, nós precisamos ver também como o cliente mora na casa, como o cliente, o proprietário do imóvel, ele gosta de fazer as suas atividades domésticas, né? A família que mora ali, porque cada família tem um costume. Então, tem famílias hoje em dia que compram comidas prontas e basicamente só esquentam ou pré-prontas, né? Algo mais rápido. E há também, né, com essa mais recente onda, né, de alimentação natural, essa volta, né, esse retorno à alimentação natural, muitas famílias que preferem preparar tudo em casa, em suas cozinhas. Então, cada família precisa de um projeto que atenda a seus hábitos. Então, começando a falar sobre a setorização, nós temos aqui a bancada da pia, temos a geladeira de um lado e o fogão do outro. Isso já estava estruturalmente pelo prédio pronto. Não era o caso para nós, assim, neste momento, mexer. Então, nós mantivemos mesmo e atendia ao que os proprietários precisavam. Então, nós fizemos aqui a bancada da pia, nós trocamos essa pedra, fizemos uma pedra nova e fizemos um gabinete embaixo. Nós temos aqui em toda a cozinha, nós utilizamos MDF BP branco da Duratex e fórmica branca e purple também como revestimento externo. Então aqui embaixo nós temos a seguinte setorização. Nós temos aqui uma fileira de gavetas, uma coluna de gavetas na verdade, com talheres e esse tipo de utensílio no geral. Então a gente tem aqui os do dia a dia. Nós podemos mandar fazer o organizador de talher aberto, mas neste caso aqui, a cliente prefere ter a tampa para fechar. Então, a gente atende também, vê o que ela quer usar e faz a gaveta de acordo do tamanho correto. Na sequência, nós temos conchas, outros utensílios maiores para cozinhar. E uma terceira ainda com coisas menos utilizadas. Coisas gerais, como mixer, vela, coisa que precisa estar perto e fácil, né? Ainda tem um outro conjunto de talheres aqui de reserva e mais um monte de coisinhas que o cliente gosta de ter em uso também. Numa última gaveta, nós temos aqui a parte de saquinhos de lixo. Vindo para esta coluna, nós temos gavetas mais altas, para colocar itens de higienização e etc, né? Então, nós temos a centrífuga de verduras, temos plásticos grandes, tudo para dar um apoio aqui rápido também para essa cozinha. E embaixo, o paneleiro, em geral. Vindo para cá, onde nós temos aqui o fogão, nós temos aqui já o início da área de serviço. Esse cliente não queria divisão entre áreas de serviço e a cozinha, ele queria aproveitar a iluminação natural o máximo possível, tá? Ele não queria um fogão de embutir, ele preferia um fogão com pés. Então, o que nós fizemos aqui? Nós temos o shaft do edifício. Com esse shaft, como ainda será feita a individualização do gás, nós não poderíamos fechar completamente. Então, nós colocamos um fechamento provisório e aqui, para aproveitar como uma extensão da bancada para ser utilizada tanto na cozinha como na área de serviço, nós fizemos uma bancada removível. Então isso daqui acaba virando um apoio tanto para a cozinha como para a área de serviço. Na sequência,
nós temos o tanque. Ainda aqui sobre a bancada da pia, nós temos o purificador, né, e uma prateleira, né, que nesse caso aqui ficou mais decorativa, mas poderia ter itens assim fáceis de uso, né, como os temperos. Nesse caso o cliente preferia guardar, mas poderia ter sido aqui também. Em cima, os armários altos, com esse conceito de que a gente guarda nesses armários mais altos somente o que a gente usa com menor frequência. Neste setor, que está muito próximo da bancada da pia e do fogão, nós temos aqui uma área de alimentos frescos, de frutas e também alguns alimentos, coisas que nós utilizamos no dia a dia. Então, nós temos também os açúcares, as farofas, as massas, todos esses grãos, para pegar de forma rápida, né? Lembrando também da estética, a gente pode ter uma fruteira bacana, a gente pode verificar também que essas prateleiras com menor profundidade dão uma certa amplitude para uma cozinha que é pequena. Então, observar esses pequenos detalhes sempre fazem a diferença. É prático também já ter o micro-ondas aqui, se a família fizer uso do micro-ondas. E embaixo nós temos uma série de gavetas, também conforme o uso e o que cada família necessita. Então, neste caso aqui, nós temos panos e toalhas, jogos americanos, porta-copos, parte de medicações, que é sempre importante também. Não é adequado que se coloque no banheiro, por exemplo, porque o banheiro tem muita umidade. E demais itens, tudo que a gente necessita. Você pode ter, inclusive, uma gaveta de ferramentas e de coisas básicas, por que não? E uma última gaveta, em que você pode colocar sacolas e até tapetes. Nessa primeira porta, já aqui, muito próxima também da bancada, do fogão, a gente pode ter os nossos utensílios do dia a dia. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês que sempre o que está na nossa altura, próximo das nossas mãos, é o que a gente mais usa no dia a dia. Então, nós temos pratos, travessas, copos, tudo que a gente necessita que a família usa mesmo, mas no seu dia a dia mesmo. Então, pela organização aqui, é sempre importante a gente organizar por itens. Nós fazemos as prateleiras de acordo com as alturas necessárias e para isso nós vemos o que o cliente tem. Além de um estudo básico, né, de itens de cozinha, a gente vem ver o que o cliente tem e o que ele gostaria de ter. Sempre tendo uma projeção de futuro, porque as coisas mudam muito. Então, nós vamos começar aqui de baixo. Aqui embaixo, nós temos uma gaveta para vários potes plásticos. Então, a gente organiza com tampas, um dentro do outro. Isso faz com que caiba muita coisa. Uma coisa importante a mencionar é que eu sempre gosto de fazer gavetas nessa área inferior. Por quê? Você não precisa se abaixar totalmente e pegar coisas lá do fundo. Para alguém que esteja com algum problema, mesmo que momentâneo, de mobilidade, isso faz toda a diferença. Então a gente simplesmente não precisa abaixar tanto, abre aqui a gaveta e consegue pegar o que precisa. Numa segunda gaveta, ainda nesse itens de plásticos, medidores e tudo mais, a gente consegue organizar mais uma série de itens. Uma primeira prateleira, ainda um pouco mais baixa, a gente pode ter pratinhos de sobremesa, taças de sobremesa diversas, todos esses itens assim que não são o tempo inteiro que a gente usa, mas usa bastante também. Já indo para uma sequência, itens que a gente usa mais no dia a dia. Então, alguns pratos bonitos, pratos fundos, itens decorativos para servir aperitivos também. E vindo aqui para cima, os pratos do dia a dia. Os pratos que a gente costuma usar bastante, os pratos rasos, pequenas travessas. Mais um pouquinho aqui, jarras, garrafas térmicas, diversas travessas com tampa ou sem tampa que vão no fogão, vão no micro-ondas, na geladeira.
Aqui os copos. Em cima nós temos xícaras e canecas. E por último, que no caso aqui se usa menos, as taças. Dando continuidade, essa segunda porta, que ainda é próxima aqui de tudo que é essencial, a gente pode fazer com mantimentos. Então aqui nós temos uma série de itens que nós podemos colocar aqui. Novamente, gavetas inferiores. Vamos colocar gavetas para diminuir essa necessidade de buscar lá no fundo e tudo mais. Então, aqui nós podemos ter garrafas, leite, suco, vinagre, azeite, óleos. Uma segunda gaveta, que depende da família, mas pode ter guloseimas, bolachas, torradas. Aqui, a casa gosta bastante de um cafezinho, então nós temos uma gaveta de cafés, chás, achocolatados, mel, tudo para essa hora do lanchinho da tarde. E você pode ver que cabe bastante coisa, né? As gavetas, elas também são feitas nas alturas corretas, elas não são com a frente e as laterais inteiras para você justamente conseguir enxergar o que tem dentro, tá? É proposital. Aqui, nós podemos fazer aqui, de novo, né, uma área fácil, uma altura bacana para o que a gente precisa. Colocar os itens do dia a dia, tudo de mantimentos, tá bom? Aqui nós temos, apesar da prateleira a gente ter ganhado um pouco aqui na profundidade, né, para ela não ficar tão profunda, nós ainda assim conseguimos fazer uma fileira na frente e uma outra de reposição atrás. Então ainda cabe bastante coisa. Aqui a gente tem arroz, lentilha, milho, grão de bico, massas, todo esse setor. Na prateleira de cima, nós temos os farináceos, aveias, granola, toda uma outra parte aqui que também é necessária. E numa prateleira superior bem alta, nós temos papel toalha e itens maiores, assim, que realmente fogem do padrão de qualquer coisa. Nós podemos colocar aqui também pacote grande de papel higiênico. Uma coisa muito interessante para a gente fazer nesse tipo de setor de armário é um nicho na porta, onde você consegue colocar todos os temperos e mais um monte de itens de profundidade pequena que acabariam ficando perdida, perdida, né, modo de dizer, mas que acabaria se misturando a muitas outras coisas, itens pequenos que acabam ficando uns na frente dos outros. Isso acaba não sendo tão prático no dia a dia. Então ter um setorzinho aqui como esse ajuda e facilita muito para a gente ganhar tempo e organização na cozinha. Aqui nós ainda temos uma última porta com função de depósito e área de serviço e produtos de limpeza. Nos armários superiores, a gente também tem que aproveitar o pé direito, a gente coloca as coisas que a gente menos usa, né? Então, neste aqui, por exemplo, nós temos algumas coisas, alguns itens, como panela elétrica, batedeira e tudo mais, são coisas que são utilizadas menos na casa e por isso que elas estão lá no alto. Eu espero que você tenha gostado desse projeto de cozinha, de como a gente organiza todos os setores, todos os itens que precisam ser guardados e como que a gente organiza tudo isso para fazer o projeto de móveis, mesmo que a cozinha seja bem pequenininha, junto com a área de serviço, balcão americano, o caso que for, tá ok? Conversa comigo nos comentários ou manda mensagem direta e a gente se vê numa próxima.